Olá! A cerimônia de abertura marca o início oficial de uma edição de Jogos Olímpicos. Nela, temos a apresentação do país sede, sua história e seus costumes. Entre as atrações do evento, temos o desfile dos atletas, hasteamento da bandeira olímpica, além do tão aguardado acendimento da pira, um dos momentos mais impactantes do show. Nesse primeiro episódio do podcast Meninos do Rio, falaremos sobre as cerimônias de nossas vidas. Sejam bem-vindos e não deixem de nos seguir em nossas redes sociais. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não tenho ideia de que horário você está escutando isso. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio deste podcast. Meu nome é Rovilson de Freitas. Eu e um grupo de amigos, todos viciados em Jogos Olímpicos, estamos aqui para debater alguns assuntos relacionados a este tema. Como é o nosso primeiro episódio, nada mais justo e natural que este episódio trate de cerimônia de abertura. Afinal de contas, é o ponto de partida de uma edição de Jogos Olímpicos, certo? E todos nós quatro que estamos aqui nesse episódio de hoje, estivemos na cerimônia de abertura do Rio 2016. Essa é um ponto que nos une, né? E eu gostaria de primeiro apresentar todos os nossos convidados membros fundadores e gostaria de primeiro saber aí a primeira experiência que cada um deles teve com cerimônia de abertura, certo? Então, o primeiro que eu gostaria de convidar a falar é o Daniel Tosato. Ele é professor, ele mora na cidade de Valença, no Rio de Janeiro. Se acostumem porque esse grupo é bastante diverso, temos pessoas do Brasil inteiro, vários sotaques, certo? E começamos aí por um carioca, tá certo? Daniel, seja bem-vindo. Você não, como assim, não é carioca? É minha encheção de saco, né? O gentílico correto é fluminense, porque eu não nasci na cidade do Rio. Mas pode ser carioca, eu gostaria de ser carioca mesmo. Mas você nasceu na cidade do Rio? Ah, não, é verdade. Quem nasce no estado do Rio é fluminense. E quem Isso, nasce. É isso? isso. Ah, tá. Eu sempre achei que eu achei que era o contrário. Eu achei que quem nascesse. Ah, tá certo. Não, eu falei bobagem. Quem nasce no estado do Rio é fluminense, quem nasce na cidade do Rio é carioca. Confere? Exato. Então, corrigindo fluminense, não carioca. Então, mais uma vez, Mas eu obrigado. adoraria ser carioca. Beleza, vamos corrigir. Então, obrigado, Dani, pela sua presença, pelo seu tempo. E aí, Dani, conta pra gente, como é que foi qual é a sua primeira lembrança com relação à cerimônia de abertura olímpica? O que você lembra? Qual foi o primeiro contato que você teve? Conta aí. Em primeiro lugar, um abraço para todos os ouvintes. Fico muito feliz de estar podendo aqui participar desse podcast, projeto que o Rovilson está encabeçando e tenho certeza que vai ser bastante interessante. Bom, a minha primeira lembrança é de Sydney, em 2000, e eu não tenho certeza se foi da abertura ou do encerramento, mas eu lembro vagamente dos fogos lá na ponte lá de Sydney, né? E acredito até que isso foi no encerramento. Mas a primeira abertura que de fato eu acompanhei do início ao fim e que eu percebi realmente o que era uma cerimônia de abertura olímpica foi em Atenas, em 2004, que ali começou, inclusive, a despertar, né, toda essa paixão que eu tenho pelos jogos de maneira geral. Certo, legal, bacana. Bom, seguindo aqui a nossa lista de convidados aí para esse primeiro episódio, então eu queria convidar a falar o Eric Ulisses. Ele é mineiro, então saímos do Rio de Janeiro e vamos agora para Minas Gerais. Ele é mineiro, da cidade de Bom Despacho. Ele trabalha com edição de vídeos. E, Eric, diz aí, como é que foi aí a sua primeira, quando é que você lembra da sua primeira experiência com cerimônia de abertura, quando foi, enfim, o que você lembra dessa primeira experiência? Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, como disse o Wilson, porque a gente não sabe a hora que você, ouvinte, vai estar nos acompanhando, mas
A minha primeira experiência que eu me recordo foi da Olimpíada de 96. Na verdade, tem flashes, assim, pequenos flashes. Lembro de Hit, de Gloria Estefan. O que mais? Na verdade, eu não lembro muito da cerimônia, mas lembro de acompanhar na casa de um tio. Tava cheio de prima, família toda reunida, vendo a abertura. Mas é basicamente isso, de 96. A de 2000 eu não lembro muito. Mas aí de 2004 eu já vim completa, de Atenas. Eu acho que é isso. A primeira mesmo, 96, mas mais flashes. Bom, então, deu para perceber aqui que a galera é bem década de 90, 2000, 2004. E eu já estou me sentindo velho aqui. Na hora que eu for falar da minha, eu já vou me sentir bastante prejudicado. Mas bora lá. O próximo convidado, membro fundador, é o Luiz Gonzaga Chaves. Ele é médico. Ele sim, eu espero que seja carioca. Falei certo? Ele sim é carioca, morador da cidade do Rio de Janeiro. Trabalhou ativamente aí nos últimos meses na linha de frente aí no combate ao coronavírus, então já fica aí mais uma das nossas homenagens a todas as pessoas que trabalharam em prol do combate aí ao coronavírus. E Luiz, conta pra gente aí qual foi a sua primeira lembrança aí com cerimônia de abertura, enfim, conta pra gente aí qual é a tua experiência aí sobre o tema. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Wilson, Eric, Dani e todos que estão ouvindo. Bom, cerimônia de abertura mesmo, né? A primeira que eu lembro é de Sydney, apesar que a Olimpíada em si, né? A primeira que eu acompanhei mesmo foi Atlanta, né? 96. Mas cerimônia é Sydney, que aí eu lembro de muita coisa, enfim, do assentimento da pira lá, com a Cat Freeman. Enfim, muito, muito bonito, né? Inclusive, o assentimento daquela pira no meio da água, enfim. Assim, em seguida, né? Eu acompanhei também. Acho que a que mais me impressionou, assim, a Atenas foi muito bonita, mas acho que a de Pequim talvez foi a que mais chamou a atenção, né? Aquele corredor que nem sei o nome mais dele, né? Mas correndo lá no teto do estádio, passando as imagens lá enfim, e acendendo aquela pira também chamou bastante atenção. Lining, isso. É, é isso. E, enfim, eu estive na do Rio, né? Como todos nós, em 2016. Foi a primeira e única cerimônia até hoje que eu acompanhei ao vivo, né? E foi, assim, sensacional, né? Sem palavras para descrever tudo, né? Desde que eu cheguei no estádio até o final enfim, quando apareceu o fogo olímpico, que o Vanderlei acendeu, né? E é isso. Legal, legal. Nossa, todo mundo Sydney pra frente, pelo visto, que não teve o Eric que falou de Atlanta, vai. Pô, vou contar a minha, né? Vou falar da minha. Na verdade, cerimônia olímpica para mim talvez tenha sido o principal motivo de eu gostar de Olimpíada, de Jogos Olímpicos. Eu vi a minha primeira cerimônia de abertura foi a Olimpíada de Barcelona em 92. Né? Eu era uma criança que gostava muito de geografia, gostava muito de geografia. Eu era aquela criança chata que decorava a capital de estado, essas coisas. Enfim. E eu tinha 9 anos de idade. Então eu tinha a minha professora no primário era a professora de geografia, então ela gostava de falar de mapa e tal. E aí alguém falou, olha, vai ter um negócio aí na televisão que fala de países, você vai gostar, tem bandeira. Eu lembro que eu gostava de desenhar as bandeiras, eu gostava muito de bandeira e tal. E aí eu falei, vou ver, né, o que é isso? Não tinha a menor ideia do que se tratava. E aí eu vi a cerimônia de Barcelona e vi toda aquela coisa de cores e os países desfilando, e eu falei, mas o que é isso, né? E a partir da cerimônia de Barcelona eu comecei a observar, né? Falar, olha, por que estão fazendo isso? Olha, vai ter competição, vai ter atleta, vai ter jogo, vai ter. E aí eu comecei a observar, né? Comecei a prestar atenção e, enfim, assistindo a TV e tal. Com 9 anos de idade, despertou interesse. E
E aí, quando teve a Olimpíada de Atlanta, né? A Olimpíada de Atlanta, eu já assisti a cerimônia inteira e já estava bem mais consciente. Eu já tinha 12 para 13 anos, né? Aí já foi uma cerimônia bem mais marcante. Eu já era mais velho, já entendia melhor, já sabia o que era e tal. Já tinha tido um estudo anterior do que era Olimpíadas e tal, Jogos Olímpicos e tal. E aí realmente foi, foi mais interessante, né? Mas eu já sou um pouquinho mais velho, então a minha primeira experiência olímpica foi realmente os Jogos de Barcelona em 1992. E foi a cerimônia de abertura que me despertou o interesse por Jogos Olímpicos. Tanto me despertou interesse que, em 2016, uma meta que eu tive foi, de alguma maneira, participar. E a maneira que eu tive de participar dos Jogos Olímpicos foi na cerimônia de abertura. Então eu me inscrevi para ser voluntário de dança na cerimônia. E consegui, né, participei. Foi uma participação anônima e muito pequena, mas me exigiu aí 2 meses de ensaio. Foi muito legal, foi inesquecível. E isso é um assunto para a gente falar mais para frente, quando a gente falar um pouquinho aí sobre 2016. Mas eu, a partir dessa primeira experiência em 92, 92 para 2016, 28 anos depois, não, 92, 24 anos depois, eu tive a oportunidade de participar de fato de uma cerimônia de abertura, obviamente não como atleta, ou, né, participei lá como um voluntário e foi uma experiência inesquecível. Bom, mas falando especificamente sobre as cerimônias, né? O que mais chama a atenção de vocês, especificamente no ato? Né? O que vocês gostam mais de ver? O que vocês esperam mais? Tem alguma coisa que enfim, chama mais atenção, que prendem mais atenção? Tem alguma coisa que vocês acham mais chato? Enfim, o que vocês pensam aí de algum ato específico? A gente sabe que cerimônia de abertura sempre tem um roteiro mais ou menos igual para todas, né? Todas têm aquela mesma sequência, e tem a mesma abordagem, e tem os mesmos passos. Tem alguma coisa que atrai mais, que vocês têm mais expectativa? Tem alguma coisa que vocês não gostam? Enfim, fala aí, Dani, que você se tem alguma coisa mais que te chama atenção na cerimônia, uma coisa que você não gosta, que você acha que é totalmente dispensável, enfim, o que você pode falar? Bom, o que eu sou muito apaixonado na chama olímpica de maneira geral, entendeu? Tanto que tem gente que diz que a cerimônia de abertura de uma Olimpíada inicia-se na Grécia, né? Quando eles acendem o fogo lá em Olímpia e mantém esse fogo no revezamento até chegar na cerimônia de abertura, né, para acender a pira olímpica e dar início aos Jogos. Eu sempre sou muito apaixonado nesse cerimonial de acendimento, né, da importância do que esse símbolo representa. Né, tantos lugares que aquela chama já passou, quantas histórias com quem ela já conviveu, e tem questões mitológicas, questões históricas associadas a isso, né? Porque remonta lá ao mito de Prometeu, que roubou o fogo dos deuses para levar os humanos, e nisso a chama carrega, né? Simbolicamente a, a conotação da paz, né? Que é o que ela representa de maneira geral, e todo esse cerimonial e a imponência da chama olímpica, de maneira geral, é o que mais me encanta. Eu gosto de praticamente todas as partes, mas para o público seria interessante um revezamento, um desfile das delegações menor, porque muita gente até perde, muita gente até do público em geral perde um pouco o interesse nas cerimônias, né? Porque o revezamento, o desfile dos atletas, apesar de ser muito interessante, é muito demorado. Mas, ao mesmo tempo, eu também acho que você
seria muito triste você privar os atletas de ter essa experiência, né? Então eu não consigo pensar em qual seria a melhor solução para esse problema, né? Tanto que assim o desfile é muito demorado, se bobear são três quartos da cerimônia que ele ocupa mais ou menos. Enfim, é isso. Na hora que você falou do desfile dos atletas, o Eric já se manifestou ali, ó. Eu acho que ele quer falar alguma coisa sobre isso. Diz aí, Eric. Mas eu ia falar justamente isso, que eu acho que talvez seja a parte mais maçante para o público, né, desfiles das delegações, mas é justamente a parte que eu mais gosto. Então, assim, eu acho que a essência dos jogos mesmo são os atletas. As estrelas dos jogos são os atletas. Todo mundo está ali para ver os atletas. Então, eu acho, como ele disse, acho que é ruim você privar os atletas que querem desfilar de estarem presentes na cerimônia. Eu entendo o lado do público, o lado da TV, que é realmente um problema para a programação mesmo do evento, das TVs e tudo mais, mas é a parte que eu mais gosto. No Rio de Janeiro mesmo, quando fala, eu não lembro exatamente a frase que é dita, né, mas mais ou menos como eles vieram de todas as partes do mundo, treinaram a sua vida inteira para este momento, então recebam os atletas das Olimpíadas do Rio de Janeiro. Eu acho que é a parte que mais me toca mesmo, é do desfile das delegações. E aí, Luiz, pra você, o que você acha? Eu já sou mais, minha opinião bate junto com a do Dani, assim, também. Eu acho que desfile dos atletas, assim, fundamental, né? Tem que ter, mas, ao mesmo tempo, não devia ser tão demorado assim, né? Talvez, sei lá, botar o máximo de 20 atletas por delegação, enfim, escolhe lá, sorteia, enfim. Sei que, assim, muita gente acho que acaba até mudando de canal quando vê a transmissão na televisão. Um desfile, enfim, eu, inclusive, sei lá. E, a, e aí, assim, as partes que mais me chamam, mais gosto, que eu gosto, né? Bem, também é o aceitamento da pira, né? Que é o finalzinho. A formação dos anéis olímpicos também eu curto muito, né? Enfim, o discurso, né? Enfim, detalhes também das cerimônias, aí depende de cada cerimônia, né? O que cada cerimônia pretende contar também. Sempre tem uma coisa interessante para ver. É isso, assim, acho que o desfile deveria ser mais curto, né? Porque são muitos países, né? Então, assim, é isso. Para mim, quanto mais atleta, melhor. Chama a delegação inteira, faz 6 horas de festa, é Olimpíada, de 4 anos, então vamos embora. Cabe lembrar que nos Jogos Olímpicos da Juventude, eles fazem o desfile das delegações com apenas o porta-bandeira, né? Porque para diminuir a cerimônia, diminuir custos, etc, etc. Nesse caso, eu já acho extremamente sem graça, entendeu? É, No início, os atletas já estão lá todos sentados no estádio, só o porta-bandeira desfila no local ali que está sendo realizada a cerimônia, já acho extremamente sem graça. Eu gosto dos desfiles dos atletas, apesar de achar muito maçante, tem hora, muito demorado. o que acho que pode ser feito também é dividir o desfile dos atletas em partes, né? Será? Bota 25% das delegações desfilando, aí depois intercala com algum cerimonial, né? Uma coisa assim. Não sei se dá para fazer isso, né? Acho que dá, né? Tudo na vida tem um jeito, né? Dependendo do estádio ou do local que for realizado, uma coisa que eu já pensei que poderia ser feito é a entrada simultânea de delegações. Um país entra para um lado, outro, eles são anunciados praticamente juntos e um entra para um lado, outro entra para o outro lado, enfim, acho que diminuiria um pouquinho o tempo. Mas pode ter, como o Eric falou, pode ter 8 horas de cerimônia que eu vou assistir do mesmo jeito. Eu Não, não, eu particularmente, assim, essa questão do desfile sempre é polêmica. Sempre é polêmica. É o que mais se discute, é o que menos se mexe. Né? Na cerimônia, eles cortam todas as outras partes
mas o desfile meio que fica... Eles tentam acelerar. Em Sydney, por exemplo, eles chegaram a calcular, né, quantos metros por segundo a delegação ia desfilar, para dar o tempo, enfim. E não deu certo, claro que não deu certo. Né, porque o pessoal para, dá um tchauzinho para a câmera, dá um tchauzinho para o público, reconhece alguém no estádio, enfim. Eu acho que assim, pode pensar realmente em abrir 2 portões, a câmera pode direcionar, se a questão for a TV, né, uma câmera para cada portão, para agilizar e tal. É que depende muito do estádio, né? No Maracanã, por exemplo, isso não daria para ser feito, né? Acho que teria um pouco mais de dificuldade, pensando no Rio 2016, né? Pelas entradas e tal, talvez em Pequim desse para fazer, talvez não sei, mas é uma questão complicada. Eu gosto dos atletas, eu acho muito engraçado a gente ficar analisando até mesmo as vestimentas, ficar pensando, quem são os atletas que são mais fortes dessa delegação, né, quem é que tem chance de medalha, olha, esse país não tem muita chance, olha, o fulano é a única chance de medalha desse país, então assim, acho que é legal para quem gosta, né, assim, acho que Ficar procurando o atleta, né? ficar procurando o atleta para ver se ele veio. Pô, será que o cara veio? Será que o cara não quis vir? Será que o cara não pôde vir? Eu acho que aquela galera, como é a gente que fica, né? Os malucos que ficam lá. Nisso eu acho que é legal. Acho que o grande público que tá vendo na televisão deve deixar muito chato. Eu lembro que, acho que foi o Showa, né, comentarista da Globo, que ele fala, né, que cerimônia de abertura muitas vezes parece apresentação de festa de escola, em que você vai ver o seu filho se apresentar, mas você acaba tendo que ver o filho de todo mundo, né? E aí você vai lá ver o Brasil desfilar e você acaba tendo que ver todos os outros países e aquilo acaba sendo um pouco chato. Mas assim. E agora vai ter mais trabalho, né? Para ver o filho desfilar, porque vai seguir o alfabeto japonês, né? alfabeto. Pois é. O Brasil vai ser 150, sei lá quanto. Pois é, e assim, aproveitando já o gancho, né, que a gente vai falar de Tóquio, né, quando esse podcast for ao ar, faltarão 6 meses para a cerimônia de abertura de Tóquio. A gente no Brasil vai ter uma situação um pouco estranha, porque o Brasil sempre está entre os 30, 40 primeiros a desfilar. E o Brasil vai estar na posição 150 e alguma coisa, não é? 150, mais ou menos isso. 153, se eu não me engano. A gente vai demorar muito para ver o Brasil. Né? O pessoal que não gosta de madrugada vai tomar cuidado para não cochilar e perder o acendimento da feira e tudo mais. Pois é, e assim, eu nunca tinha reparado, porque quando foi Pequim, o Brasil ainda assim foi um dos primeiros. Quando foi Atenas, que são, eu uso o exemplo de Atenas e Pequim, que são dois alfabetos teoricamente diferentes, e que isso poderia acontecer, a gente ainda foi os primeiros, né? Mesmo quando a Olimpíada foi na Coreia, o Brasil foi um dos primeiros e tal. Mas assim, da primeira vez a gente vai estar lá do meio para o final. Então dessa vez a gente vai ter que ver os filhos dos outros passarem primeiro para a gente poder ver o Brasil. Fora o Rio, né? Que nós fomos os últimos. Mas aí, assim, era apoteose, né? Era o último, era para fechar, era uma posição de destaque, né? Então a gente já esperava e até gostou, né? A gente queria, né? O Brasil naquela posição ali final. Então a gente meio que nem se abalou, né? Porque a gente já estava esperando aquele destaque todo, mas agora já numa posição assim, já um pouquinho mais anônima, né? Digamos assim, vai ser estranho para a gente que está acostumado a sempre ver o Brasil desfilar os primeiros ver lá no meio, lá do meio para o final. Enfim, vamos ver como é que vai ser. Vai ser uma experiência nova. Então, assim, só reforçando, né? Eu acho o máximo sempre o acendimento da pira, sempre a parte que eu sempre espero o máximo de criatividade. Eu cobro, uma coisa que eu cobro muito, sejam criativos para acender a pira. Façam o que tiver que ser feito, acendam a pira do jeito mais criativo possível. Porque eu assisti, como eu falei, a minha primeira pira foi o Arqueiro em Barcelona. Depois disso,
Os meus parâmetros são sempre O altos. sarrafo já começou alto, né? Pois é. Tudo bem que foi Já começou perto de 6 metros do salto com vara ali, né? Foi um arqueiro meio fake, mas assim, ainda assim, a ideia foi muito boa. Né? Essa tua arqueiro de Barcelona eu vi poucos meses depois, né? Eu não vi ao vivo, né? Mas vi poucos meses depois também me chamou muita atenção, né? Mas tipo, não como uma cerimônia que eu vi, porque eu não vi, né? Mas talvez tenha sido a minha primeira imagem olímpica, né? Podemos dizer assim. E foi o primeiro acendimento inovador, né? Porque nunca antes tinha ocorrido um acendimento diferente. Era só, taca o negócio lá, acendeu o room. E o primeiro acendimento diferenciado, realmente, se não me engano, foi em Barcelona. Sim, depois teve Atlanta, né? Que foi o Muhammad Ali, mas aí já foi um acendimento mais emocional, né? Já foi uma coisa mais. Não teve tanto artifício, mas foi mais emocionante. Diz Luiz, desculpa. Outra coisa que eu gosto também é o revezamento que antecede o assentimento, né? O revezamento dentro do estádio, né? Eu acho que isso no Rio faltou um pouco, né? Porque só foram 3 atletas, né? O Guga chegou no estádio com a Pira, né? Hortência e o Vanderlei, né? Acho que não esqueci de ninguém, né? E acho que esse aí sim tinha que ser pelo menos uns 5 minutos, será? Revezando pelo estádio, passando por vários atletas assim. Eu gosto. E do atleta final, a forma como ele assente a pira também, né? Mas dependendo, também é sensacional. Com o Luiz, né? O do Rio foi bem rápido, bem pequeno. Tinha muita gente para colocar ali. Sim. Mas é aquela questão, eu fico às vezes revendo o acendimento de Sydney, por exemplo, que é espetacular, e às vezes eu acho demorado, sem contar a parte que a pira deu defeito lá e ficou parado um tempão no estádio, sem contar. Muito tenso. Às vezes, assim, muito tempo também não é ruim. Eu acho que não precisa ser uma coisa muito rápida, mas também não precisa ficar naquela. Outra cerimônia que me lembro, que é uma das minhas preferidas, que é de Atenas, também eles tiveram muito apelo dramático na hora do acendimento, mas assim, era tão dramático, eles tentaram fazer uma coisa tão dramática, tanto na trilha sonora, tanto no gestual e tal, que tem uma hora que meio que você não consegue assistir por várias vezes. Tem uma hora que você cansa. Com certeza, com certeza. Mas eu sempre tenho uma expectativa grande de que eles sejam criativos e não seja aquela coisa aponta e acende. Né? E, assim, falando especificamente, né, já é o próximo tópico, dessa vez eu vou atropelar um pouco na ordem natural, sobre cerimônias antigas, né, que marcam. Não sei se vocês querem comentar alguma cerimônia anterior que vocês não assistiram, mas que viram depois. Eu assisti praticamente todas as cerimônias anteriores a Barcelona, que foi a primeira que eu vi, né? Todas as que estão disponíveis, né? E assim, falando em acendimento, tem as pobres pombinhas de Seul, né? Luiz Mel não curtiu isso. Isabel não curtiu essa postagem, né? E para quem não viu, para quem tem curiosidade, né, procura no YouTube, deve ter a cerimônia de abertura de Seul. No momento do acendimento, durante a cerimônia, soltaram, né, centenas de pombinhas, e as pombinhas resolveram, né, pousar justamente na pira. E na hora de acender a pira, né, acenderam a pira com as pombinhas lá dentro. Então, muitas pombinhas morreram incineradas, né, e isso foi assim, bem depois, uma maldade. E as filhas das pombas que Seul não conseguiu queimar, hoje surgem na nossa cabeça. Vingança. A Atlanta, inclusive, na cerimônia de Atlanta, teve uma menção, assim, meio indireta, né? Eles fizeram umas pombinhas falsas, né? Ecologicamente corretas, enfim, foi meio que um recado, assim, olha, não teremos pombinhas vivas, teremos pombinhas... Desde então não tem mais pomba. O símbolo da pomba é obrigatório aparecer em toda a cerimônia, mas é proibido o uso da pomba mesmo, do animal, por conta desse acontecimento em Seul, né? Toda cerimônia, alguma menção à pomba vai ter, mas
os pombas de verdade mesmo não vão ter. Sim, sim. É melhor assim, né? É, Melhor assim. E tem alguma cerimônia antiga, das antigas, assim, que vocês recordam? Tem alguma coisa que chama atenção, enfim, que vocês gostariam de comentar, enfim? então, uma coisa que eu acho interessante nas cerimônias antigas era a simplicidade. Às vezes você simplesmente é muito interessante você ver como as pessoas, sejam os atletas no estádio, ou sejam como os participantes da cerimônia, né? Às vezes fazendo movimentos simples, às vezes fazendo coreografias simples, e como era divertido, como era emocionante. E hoje em dia, agora isso até está em baixa, mas ocorreu até uma certa disputa dos países para organizar as maiores cerimônias e tal. E eu acho que eu fico encantado com a simplicidade das cerimônias antigas e como elas conseguem fazer, às vezes, emocionar mais do que uma coisa muito tecnológica, que eu, particularmente, não sou muito fã. O que eu vi também foi cerimônias antigas, o desfile, né? A simplicidade também, assim, é sempre legal você ver os atletas da época desfilando, né? Você vê que é uma tradição que seguiu, né? E é uma tradição, assim, quase secular, né? Quase não, secular, né? É bem bacana, assim. E alguns detalhes aí, envolvendo também cerimônia de encerramento, né? Enfim, todos conhecem o choro do Misha, né? Enfim, é bem legal, assim. Não... Eu ia falar justamente isso. O que me marca de lembrança mesmo, assim, acho que de cerimônia de abertura não tem tanto. Mas já pulando lá pro final, né? Adiantando, eu acho que o que mais marca mesmo é o Misha. Das antigas, assim, que eu não vi. É o encerramento de Moscou 80, com o Misha, com o choro do Misha. Impressiona como a cerimônia de Moscou de 80, que é essa cerimônia do Misha, né, tanto a abertura quanto o encerramento, ela é marcante para os atletas. Muitos atletas falam muito bem dessa cerimônia, tanto a abertura quanto o encerramento. É uma cerimônia que traz muitas lembranças a muita gente que assistiu, e é uma cerimônia que você não consegue ver em lugar nenhum. Então, os vídeos das cerimônias, eles não estão em lugar nenhum. Se você procurar no YouTube, se você não tem em lugar nenhum. É difícil de achar mesmo em russo. Se você tentar baixar pirata, você não acha em lugar nenhum. Então, Por quê? oi? Por que não consegue, assim? Então, eu não Fuso, sei, ok? não sei explicar se tem alguma coisa a ver com a TV russa, a TV soviética na época, né, que detinha os direitos e que, enfim, transmitiu. Embora tudo é do COI, né? Tudo é do COI, tudo é do Comitê Olímpico. Então, eu não sei se. Você fazendo o serviço do COI direitinho, né? O sonho do Pois COI é. é você não acha O COI, nada no YouTube. o COI não deixa ninguém ver nada, né? Se você não viu ao vivo, embora ultimamente, até por causa da pandemia, eles liberaram bastante coisa, mas para você ter ideia que as cerimônias que o COI liberou são as cerimônias de 88 para cá. Né? Antes de 88 não tem nenhuma cerimônia liberada. E você tem trechos de 80, tá? 84 tem alguns trechos de emissoras que transmitiram, você consegue até ver, mas de 80 você não vê. Mas é uma cerimônia muito marcante. Então, assim, quem viu, quem conseguiu assistir, quem tem aqueles flashes, aquelas imagens, e mesmo os atletas que assistiram, é muito marcante para eles. Foi uma cerimônia muito bonita e muita gente comenta. E é uma cerimônia que pouca gente tem acesso hoje. E Então, talvez tenha sido a cerimônia que mudou, que subiu o sarrafo, né? Das cerimônias, assim. exato. A Talvez partir de 80, todas as cerimônias começaram a ter um investimento a mais, né? Para ser marcante, né? depois de Até umas porque coisas no ano Los seguinte. Angeles, né? Oi, pode falar. Até porque em 84, em seguida, já veio, né? Uma É, rival na tem todo época o da contexto União da Guerra Soviética. Fria, Então, né? exatamente. Então já vamos superar. Marcou 80, então peraí, vamos fazer Vamos fazer um melhor, né? superior, né? Vamos fazer melhor. Ainda que não seja marcante como o de 80, né? Já foi aquela corrida dos dois ali, já
Inclusive, os jogos, a abertura de Los Angeles ela é até um pouquinho criticada, né? Ela não é tão marcante. Muita gente diz que foi muito tecnológica, que foi exageradamente marcada pelo dinheiro e tal, que ela não foi tão marcada pela emoção, e que Moscou talvez tenha. Jogos Olímpicos tem toda essa questão da emoção, né? De pegar pela emoção, e que Los Angeles talvez tenha sido um pouquinho mais movida pelo dinheiro, pela tecnologia, pela grandiosidade, muito menos pela emoção. Então, Los Angeles tem umas questões aí também, e ao contrário de Moscou, né? Mas eu queria chamar a atenção de algumas cerimônias antigas, obviamente que tem uma explicação, mas o desfile dos atletas, como eles desfilam assim militarmente. O desfile é uma marcha militar, assim, são soldados indo para a guerra e, obviamente isso tem o contexto das guerras, né? Mas na década o próprio desfile de 80, o pessoal marcha, o pessoal está marchando mesmo como se fossem soldados, né? Então, contexto de guerra, enfim, e logo depois jogos de 48, todo mundo marcha mesmo, assim, pós Segunda Guerra, mas ainda assim, mesmo em Moscou em 80, ainda tem muitas delegações que marcham mesmo. É uma coisa que me chama a atenção vendo essas cerimônias antigas, esse contexto militarizado que algumas cerimônias ainda possuíam, né? E com o passar dos anos isso foi relaxando e os atletas hoje desfilam de maneira muito mais despojada, né? Sem grandes responsabilidades, assim, de fazer fila, enfim. E, bom, Oi, pode falar. Uma coisa que eu percebo também em relação às cerimônias antigas para de agora é que elas estão cada vez menos eruditas, né? Elas estão com um apelo cada vez maior para a cultura pop. Se você for Popular, né? pensar nas cerimônias mais antigas, você vai pensar em música clássica, você vai pensar em ópera, você vai pensar Exato. em manifestações tidas como eruditas, né? E hoje em dia a gente percebe já que elas estão. Isso se mantém, ainda tem arte erudita nas cerimônias, mas também elas estão apelando bastante para o pop, né? Para o popular, para uma coisa que abranja também maior número de pessoas. Perfeito. E o Perfeito. Rio levou isso né, ao máximo, assim, porque veio funk, veio treme-treme, veio, né, vários estilos musicais do Brasil inteiro. Acho que foi bem legal isso. Acho que foi a cerimônia mais eclética, né? Sim. De todas. Já que estamos falando de Rio 2016, eu queria ouvir de vocês as impressões que vocês tiveram da abertura dos Jogos de 2016. Me contem aí o processo, como é que foi comprar ingresso, foi fácil, foi difícil, foi barato, foi caro, o que vocês acharam da cerimônia, já que vocês viram a cerimônia no estádio, e enfim, um apanhado geral aí do que foi esse processo de ir até uma cerimônia de abertura olímpica. Obviamente foi um processo facilitado, porque foi no país onde vocês moram, é muito mais difícil, muito mais caro, muito mais complicado ir numa cerimônia olímpica em outro país, mas eu queria que vocês compartilhassem um pouquinho aí como é que foi para vocês participar de uma abertura olímpica como espectador. Olha, foi facilitado, mas a gente foi conseguir, né, Luiz? Os 45 mesmo. Nossa, isso que eu ia falar. A gente não tem nem o ingresso mesmo, a gente imprimiu o papel, porque foi tipo 2 dias antes que a gente conseguiu o ingresso. Já estava totalmente desacreditado, né? Assim, isso. Caro não foi, porque a gente ficou lá no teto, né? Quase no teto do Maracanã. Mas foi incrível. A experiência, eu acho, das melhores experiências da minha vida, sem dúvida nenhuma. Foi bem marcante. Eu lembro que a gente chegou lá, né, Eric? Chegamos, tiramos fotos com gente de todas as nacionalidades possíveis. E vocês ficaram próximos?
Sim, Já, a gente comprou. Foi a mesma compra. Do A outro, gente comprou 2 ingressos. Ah, Porque, na verdade, eu tinha conseguido 2 ingressos. Aí eu chamei o Luiz pra gente poder ir junto. legal. Pra quem não tá vendo, vocês não vão estar vendo, mas rolou um coraçãozinho aqui do Luiz para o Eric. Dá coraçãozinho bem, nos dedos e tal. Cheguei a ver isso. No meu caso, eu também participei das seleções para participar como dançarino das Olimpíadas, né? A audição foi muito legal, foi muito divertido, foi uma experiência muito, muito interessante, só que infelizmente eu não pude me comprometer aos ensaios, né? Eu fui selecionado para 3 cerimônias, para abertura e para encerramento olímpico e para abertura paralímpica. Eu me frustro até hoje por não ter conseguido ter participado, né? Mas enfim, eu acabei conseguindo ir como espectador com muito esforço, porque eu ficava a todo momento entrando e saindo do site para ver se aparecia o ingresso disponível. E eu não tinha esperança nenhuma de conseguir. Só que um dia foi lá, ingresso disponível, estava lá. E eu consegui comprar. E assim, eu fiquei em estado de euforia. As pessoas estavam ao meu redor, elas não entendiam por que tanta euforia, mas a abertura já começou a me emocionar nesse momento, no momento que eu consegui garantir o ingresso. E uma coisa que eu ainda acabei, entre aspas, saindo um pouco na vantagem, é que eu comprei uma das categorias mais baratas de ingresso, né? Porque afinal é o que eu tinha condições. Mas chegando lá, um rapaz me abordou e disse: Olha só, eu tô com ingresso ali na outra categoria, que é mais cara. Só que o meu amigo comprou aqui, tá sentado do seu lado. Você não quer trocar comigo? Então Caramba, update. eu acabei ficando no lugar ainda mais Update não, privilegiado. upgrade, né? Update. Upgrade. Eu tive a sorte de ficar no lugar ainda mais privilegiado do que eu tinha comprado. Então nisso eu saí na vantagem até. E aquela questão, gente de todo mundo, tirei fotos também com algumas pessoas de outros países, e o clima era maravilhoso. O clima, assim, que envolvia aquilo tudo era maravilhoso. E a gente estava no teto, puxando que o Daniel falou, tinha gente de todos os países, de classes sociais. A gente assistiu no teto, mas assistiu ao lado do Milton Leite, né? Milton Leite. Isso. Tava baixo. Ele e a Vanessa Rich, né? Eu acho. Vanessa Rich. Milton Leite e Vanessa Rich. E mesmo lá de cima a visão era boa? Tiramos fotos. Sim. Mesmo lá de cima a visão era boa. Era boa. Boa sim. O Maracanã hoje, da maneira como ele foi reformado, né? De qualquer lugar que você esteja, você consegue ver bem o campo, né? O famoso padrão FIFA, né? Pois é. Dos dois lugares que eu cheguei a sentar, né? O primeiro e depois o outro, dos dois lugares a visão era ótima. Que eu tive experiência. Ah, legal. Não sei se você rolava isso. Minha cabeça tá parecendo fogo olímpico, né? Chama olímpica. Chama. Isso que o Dani falou aí também dos dois lugares serem bons, foi até uma questão muito debatida nas outras arenas, né? Durante os jogos, porque, por exemplo, eu e o Dani, por exemplo, a gente foi na final da trave, né? Acho que foi da trave das argolas, na ginástica, e o lugar que a gente estava, por exemplo, tinha um ponto cego que tapava a trave. E as eliminatórias masculinas, por exemplo, eu vi também lá no teto, lá em cima, e a visão foi muito melhor do que o ingresso. Teoricamente, que era mais caro, teoricamente teria sido melhor. Eu tive problema com o ponto cego no vôlei e na ginástica rítmica. Né? E na Arena SBC, né, que é a Arena Olímpica de Ginástica, eu fiquei do lado de
uma plataforma que eles colocaram a câmera. Era exatamente essa. Era o cantinho. Também. Eu só comprei ingresso meia. Então eu peguei os piores lugares. E eu tive que ficar assim, meio de lado para conseguir ver, mas ainda assim consegui ver. Então, apesar dessa plataforma, eu consegui ver. O vôlei eu não consegui ver. Porque eu literalmente batia a cabeça no teto do Maracanãzinho. Eu batia a cabeça mesmo. E eu não conseguia ver nada. A cadeira cobria a quadra. Mas tudo bem, eu ficava de pé, porque como era o último lance, não tinha ninguém lá, só tinha eu. Eu ainda consegui ficar de pé, consegui ver. Tudo bem, vai. A Olimpíada tá valendo, paguei barato, acho que eu paguei R$15 o ingresso. Então, nesse dia da ginástica, eu e o Dani, a gente até tentou infiltrar no meio dos atletas da rua, ela que estava sentada nas escadas para poder ver, porque a gente não estava sem visão. E estava cheio, como era o dia dos anéis, acho que foi o dia mais cheio da ginástica, estava lotado. Não tinha tanto lugar vazio. E tinha uns atletas da delegação russa sentados na escada. A gente tentou sentar lá no meio, mas o pessoal dos voluntários cortou nosso barato. Mas no final deu certo, deu pra ver. Não, sim. Mas assim, no Maracanã, realmente a visão, acho que de qualquer lugar era bastante privilegiado. Acho que não tinha muito problema de localização. Assim, qualquer lugar que você comprasse, conseguisse comprar ingresso, era muito difícil. Eu não consegui comprar ingresso. Embora eu tivesse um certo privilégio porque eu estava dentro da cerimônia, eu tentei comprar ingresso, porque e se eu não passasse na audição, né, até vou contar essa história da audição, porque quando eu fui fazer a audição, para quem não sabe, é o teste que você vai fazer para saber se você tem condições de participar, né? E eu fui fazer essa audição achando que eu seria super avaliado, né? Que seria, nossa, flash dance, né? Que ia ter uma banca, ia, né? Enfim. Na verdade, eu descobri que essa audição, na verdade, é muito mais para direcionar o que você vai fazer, porque todo mundo que foi para a audição participou da cerimônia de alguma forma. Mas ainda assim eu tinha medo de não ser aprovado, então eu quis comprar ingresso. Eu não consegui comprar ingresso em nenhum momento. Ainda imaginei, eventualmente depois eu posso vender se eu conseguir e tal. Mas eu passei na audição, né? Avancei e tal. E, enfim, eu basicamente não assisti a cerimônia. Óbvio que eu não assisti a cerimônia, né? Eu assisti a cerimônia nos bastidores. Eu vi tudo o que aconteceu nos bastidores. Então eu vi todos os países, no momento do desfile, eu vi todos os países passando. Foi logo depois da parte que eu me apresentei, porque a gente voltava no final, no momento do acendimento da pira, a gente voltava, né? Então todo momento da passagem dos atletas... Você foi do Maracatu, né? Isso, foi do Maracatu. E então a gente foi logo antes, foi o Maracatu e o País Tropical. Logo que terminou o Maracatu, a gente já ficou para o País Tropical, né? Foi o momento lá da Regina Casé, do Jorge Ben. E aí a gente sai, sobe as escadas e depois tem aquela parte da Fernanda Montenegro, da Judy Dent, que, enfim, que já é um preparatório já para o desfile dos atletas. Então a gente volta para os bastidores e a gente vê toda a cerimônia lá de dentro. Então tudo que está acontecendo eu vi lá de dentro. Então eu vi todo o desfile, o pessoal saía do Maracanãzinho e passava por dentro, né? E entrava. E a gente não viu nada. Né? Então eu tentei comprar ingresso de tudo que foi jeito e não consegui. De jeito nenhum. Então foi muito difícil comprar ingresso. Eu conheço muita gente que não conseguiu de jeito nenhum. E também era muito caro. Né? Acho que quanto custava o ingresso mais barato? Acho que era R$200, não era 400? O mais barato era 200, depois tinha uma categoria de 600, depois, se não me engano, 1.400. O nosso e... foi 500, acho. 3.500 também. Acho que era mais caro, talvez. Pois é, então assim, era muito caro. De qualquer forma, era muito caro. E a de Tóquio também tá. Tóquio? Coisa de louco. Pois é. E além disso, o mais barato é o 3 mil. O Maracanã, apesar de ter quase 80 mil lugares, ele teve disponível para a cerimônia de abertura apenas cerca de 50 mil lugares, né? Então, que tornava ainda mais difícil você conseguir estar ali. É engraçado que a sensação era que tinham 100 mil pessoas ali. Assim.
eu nunca vi o Maracanã tão cheio assim na minha vida, em nenhum jogo de futebol. Eu acho que nem na final da Copa do Mundo o Maracanã esteve tão cheio, apesar de não estar cheio. É muito estranho. Tudo bem que teve uma parte do Maracanã que ficou não utilizada, né? Aquela parte que era a parte do Box City. fizeram as caixas da cidade, né? Mas ainda assim, eu nunca vi um estádio tão cheio. Como eu falei, nem na final da Copa acho que estava tão cheio como naquele dia. Porque E foi, 50 mil, 60 mil ingressos vendidos, né? Mas fora todos os que não pagaram ingresso, né? exato. Patrocinadores, enfim, todo mundo que participou da cerimônia. Não, e engraçado que assim, tinha uma parte que a gente entrou, eu entrei sem querer, né? Uma das histórias de bastidores. Nós saímos, né? Quando a gente se apresentou, que teve o País Tropical e tal, a gente saiu pela escada. E cada grupo tinha uma escada correspondente para sair. Só que nos ensaios a gente sai e não tinha nada, né? No dia, a escada e a porta por onde eu saí, assim, era o camarote. Mas era o camarote top, 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 assim. E eu saí no buffet. Eu saí assim, comida, um monte de gente, assim, tal, e a gente passando lá no meio daquele povo todo comendo, o povo meio chocado, assim, tal, e a gente passando ali no meio, assim. Eu não entendi qual que era a lógica, acho que eles tinham colocado fora do local reservado e a gente foi passando meio que ali e tal. Tinha muito lugar reservado, tinha muito, enfim, camarote, etc. E quando a gente saiu, o pessoal meio que se assustou, porque eles não esperavam que a gente fosse passar pelo meio e todo mundo queria tirar foto. Todo mundo queria tirar foto, todo mundo queria abraçar, todo mundo queria tirar foto, enfim. E quando acabou, né, eu me perdi de todo mundo. Né, a gente tinha até mais ou menos combinado que a gente ia voltar junto, né? E eu me perdi de todo mundo. E eu vim embora depois que acabou tudo. E eu encontrei uma moça, isso já um off topic, né? Falando já depois. Eu morto de cansado já no metrô, ainda brilhando, purpurinado. Vocês lembram que eu fiquei uma semana purpurinado, brilhando, né? Com aquela maquiagem. E eu encontrei uma moça, a moça falou: Olha, eu vim de Nova York para ver essa cerimônia. Tava morrendo de medo de passar vergonha e não passei vergonha, né? Então, a moça veio de lá e falou: Olha, valeu cada centavo, valeu assim. Ela vindo do metrô, né? E ela perguntou, porque ela viu que eu tava vindo, né? Enfim, olha, valeu a pena e tal, assim. Foi uma coisa super. Me deixou super feliz, né? Porque eu fiz parte daquilo, né? E saber que as pessoas tinham gostado e a maioria das pessoas efetivamente gostou, obviamente nem se compara, vai comparar com a abertura de Pequim, vai comparar com a abertura de Londres, porque nem tem como comparar com a grana que os caras tinham para fazer, com todas as dificuldades que eu vi ali, que eu consegui perceber, foi muito legal. Então foi uma cerimônia, foi a que deu para fazer, com todas as dificuldades, e foi uma cerimônia muito digna e eu defendo sempre que eu vejo, eu sempre defendo e defenderei por motivos óbvios, né? E por estar lá dentro, por ver as dificuldades e saber que foi muito bem feita. Teve problemas, teve vários problemas, isso pode ser inclusive tema de outro episódio, mas foi muito legal. Eu tenho muito orgulho de ter participado e uma frase que me marcou muito na véspera é que a nossa coordenadora, a coordenadora do nosso grupo, ela escreveu uma coisa que eu não tinha me tocado assim. É a última oportunidade que vocês têm de participar de uma cerimônia. Com certeza no Rio de Janeiro é a última. Então, óbvio, é claro que sempre tem alguém que vai viajar, que vai para outro país, e que, né, como o meu grupo tinha gente que já tinha participado de Londres, tinha participado da cerimônia de Londres, mas é muito difícil que eu tenha a oportunidade de participar disso de novo. Então, acho que deu um gás, assim, no sentido de, cara, tem que aproveitar esse momento porque não vai ter de novo. Provavelmente não vai ter de novo. Bom, eu acho que é isso, né? Acho que já falamos bastante aí sobre cerimônias. Falamos até coisas além de cerimônias aí, nesse nosso primeiro episódio.
Considerações finais, comentários, alguma coisa que não foi dita, não foi falada? Espero que a de Tóquio seja boa, né? Apesar de tudo, né? Pois é, o que a gente pode falar de Tóquio? Como é que será que vai ser essa cerimônia, hein? Não sei. Alguma Bom, ideia? eu acho que ela vai ser econômica aos moldes do Rio. Porque, assim, se a gente for parar para analisar, o estádio ele já não é muito bom para cerimônias, porque o teto dele é de madeira. E tanto que eles vão seguir, né, o mesmo esquema do Rio. Eles vão ter uma pira só para cerimônias e uma pira que vai ficar para o público, porque o teto não suporta uma estrutura como uma pira olímpica, por exemplo. Então, eles já tinham essa dificuldade. Fogos, eu não sei como é que eles vão fazer fogos também, porque poderia danificar a cobertura. E agora, há pouco tempo, eles mudaram toda a equipe artística, né, da cerimônia para remodelar ela toda, para cortar custos mesmo, devido ao adiamento. Acho que a gente pode contar, claro, com uma cerimônia muito emocionante, só que mais simples, o que eu acho que é até uma coisa boa, porque eu gosto de cerimônias simples. Eu acho que emocionante vai ser com certeza, né? Até porque o momento é tenso, né? Emocionante. Acho que a questão em si, talvez nem seja tanto a cerimônia, mas o que todo o entorno, né? Como é que vai ser a questão do público, né? Se será, bom, eu vou dar uma cadeira assim, 3, não sei. Não sei como é que vai ser isso, né? Mas acho que a cerimônia em si tem tudo para ser emocionante, né? Enfim, vai fazer chorar olhos aí. Acho que vai ter alguma coisa ligada aí ao corona, né? Ao que o mundo está atravessando. Não sei como vai ser feito, mas eu acho que deve ter algum segmento aí em relação a isso, o adiamento dos jogos e tudo mais. Mas vai ser excelente, como sempre é, né? Um padrão de qualidade muito alto. E não tem como ser ruim, nem a de Londres, que foi ainda assim, não foi É ruim, não impossível, existe ruim. é impossível uma cerimônia olímpica ser ruim. Entendeu? Pode ter aquela que você gosta mais, pode ter aquela que você gosta menos, mas eu acho muito difícil uma cerimônia. Até mesmo, eu não gosto da cerimônia de Londres, mas tem algumas partes que eu gosto, tal. Enfim, é muito difícil você ficar ruim. Alguém aquilo lá vai agradar e vai emocionar as pessoas de determinado jeito. Acho que toda cerimônia acaba sendo bonita. Acho que foi o Revilson que disse isso uma vez, não foi? Toda cerimônia não tem como ser ruim. Não tem como. Acho que até quando é ruim é bom, né? Eu fico curioso ainda porque a gente está nesse impasse, faltam 6 meses, a gente não sabe o que vai acontecer, como vai acontecer, se vai ter público, se não vai ter público, se vai ter, como é que a imprensa vai lidar, se vai ser no esquema de bolha, porque uma cerimônia de abertura sem aglomeração é difícil de conceber, né? Eles vão ter que ser muito criativos, né? Porque lembra que a gente falou lá atrás sobre desfile de atleta? Vai ter desfile de atleta nesse contexto. Eu Vai, acho que aí talvez limitem, né? pois é, e aí vem a tal da limitação, Bandeira, vai né? ter só porta-bandeira. E aí, como é que vai ser? Acho que o É uma, COI vai ter que decidir isso tudo nos próximos 2 meses, né? Não dá pois é. para postergar isso mais não. E era uma cerimônia que prometia, porque, inclusive, acho que o Dani pode me corrigir se eu estiver falando alguma bobagem, mas era uma cerimônia que, inclusive, tinha a ideia de ter de terem dois portas-bandeira, né? Um masculino e um feminino. Acho que eles tinham essa ideia de tentar trazer muito mais essa questão do misto, do masculino e feminino, de dar mais espaço para o feminino, que muitas vezes fica um pouquinho mais relegado. E, no final das contas, eu acho que por causa da pandemia, isso vai acabar sendo adiado, talvez para Paris. E a gente tem uma cerimônia, talvez movida pela projeção, que era uma coisa que já estava vindo
nas últimas cerimônias, né? No Rio, por exemplo, teve muita projeção, Vancouver teve muita projeção, Londres nem tanto, mas a projeção, né, no espaço já vinha acontecendo, pode ser uma coisa que apareça, não sei se os japoneses tão tecnológicos têm alguma outra ideia mais moderna e tal, e enfim, eu não consigo pensar numa cerimônia à distância, cerimônia com distanciamento social, não sei se faz sentido, e eu nem estou falando de público, né, estou falando mesmo ali no flop, ali mesmo no palco, né, como é que você vai limitar, como é que você vai dizer para atleta, olha, a delegação só pode levar 10 atletas, ou 20, e todos os outros que batalharam uma vida inteira por essa chance que pode ser única. Não sei, confesso que eu não sei. É um desafio muito grande, até eu acho que até visando esses desafios que eles mudaram toda a equipe artística, né? Para talvez eles tenham mais segmento, assim, a parte artística tenha mais segmento com menos pessoas, que eles foquem muito mais na cena do que no geral, né, em que você coloque uma pessoa só em destaque ou duas e não coreografias de massa, digamos assim. É um pepino muito grande que os organizadores das Olimpíadas em geral estão, não só das cerimônias, mas é um pepino muito grande que eles estão resolvendo, né, um desafio nunca antes pensado num evento desse porte, né? É isso, vamos aguardar, né? Nos próximos dias, meses, nas próximas semanas, a gente deve ter aí alguma novidade, né? De que maneira os jogos vão acontecer. A cada dia surge uma notícia nova, a cada dia uma notícia confirmando, a cada dia não dando tanta certeza, problemas que estão acontecendo, que acontecem. Enfim, a gente torce para que, independente do que aconteça, que todo mundo fique bem, que a saúde prevaleça e que isso é o mais importante. Mas é um momento tenso. Há 6 meses dos jogos a gente não ter certeza. Uma edição que já foi adiada, né? Que a gente não sabe aí como é que as coisas vão acontecer. Mas vamos acompanhar aí nas próximas semanas. A gente vai continuar aqui no nosso podcast, espero. Continuaremos independente do que aconteça. Né? E já aproveitando, eu acho que a gente já pode começar a encerrar. Agradecer a participação aí dos nossos convidados, membros fundadores, que voltarão aqui em outras oportunidades. Dizer que todas as redes dos nossos convidados estarão disponíveis aí em todas as plataformas. Hoje a gente vai disponibilizar YouTube, Spotify, então acompanhe aí nos nossos comentários que estarão todas as redes, Instagram, Twitter. Por favor, nos sigam, nos acompanhem. E, enfim, uma palavrinha final de cada um de vocês aí, já agradecendo a disponibilidade de tempo de vocês aí para esse nosso primeiro episódio piloto, né, que a gente está aprendendo, já pedindo desculpas aí por eventuais erros, problemas, dificuldades técnicas. Estamos fazendo à distância, não estamos fazendo ao vivo, né, cada um no seu estado. Temos 4 estados aqui, eu de São Paulo, o Dani está lá em Valença, o Luiz está no Rio, o Eric está em Minas, então a gente está com alguns problemas técnicos aí que a gente vai aprender com o passar do tempo. Então, uma palavrinha final aí de todos vocês e a gente vai encerrando. Bom, em primeiro lugar, gostaria de dizer que é muito bom ver os meus amigos, né? Porque podendo ter uma conversa com meus amigos, que faz tanto tempo que eu não vejo e eu estou morrendo de saudade. E eu não vejo a hora da gente estar vacinado, a gente virar lá, grupo dos jacarés olímpicos, né? Todos vacinados. E poder se encontrar presencialmente, mas ainda assim a distância é muito bom estar em contato com vocês. Vocês sabem que todos vocês estão no meu coração. E agradeço muito a todos que estão nos escutando nesse momento. E espero ter mais contato com vocês, espero que nos acompanhem no nosso podcast, que a gente está fazendo com muito carinho, é uma coisa que a gente ama muito. Um abração a todos. Então, eu também queria agradecer, né, pela oportunidade, por conversar sobre o tema, por todos vocês, meus amigos queridos, né, e que, enfim, que seja o primeiro de muitos, né, podcasts, né, e que os jogos aconteçam da melhor forma possível, né, daqui a 6 meses, que a gente
esteja numa situação muito melhor, né? Assim a gente espera, né? E é isso. Obrigado, todo mundo. Espero que tenham gostado bastante. Eu quero agradecer o convite, para bater esse papo com vocês, rever vocês. Agradecer aos ouvintes que estão nos dando esse apoio, né? Tomara que tenham muitos outros podcasts. E vamos aí, torcendo pela vacina, torcendo pela realização dos jogos da melhor forma possível. Bom, então é isso. Então eu aqui, Rovilson, me despeço de todos. Mais uma vez agradeço a todos os que estão nos ouvindo. Insisto em que vocês continuem nos seguindo, nos acompanhem nas redes sociais, e a ideia, a princípio, é que esse podcast seja semanal, tentando entender como é que vai funcionar, a dinâmica, tudo vai depender aí de como, da disponibilidade dos nossos convidados. É muito chique falar essa coisa dos nossos convidados, ou da nossa pauta, eu acho muito chique falar essas coisas. Mas a ideia é que a gente consiga fazer isso de forma semanal a partir de agora. E é isso, muito obrigado a todos e até a próxima.